Boa tarde a todos. Mais uma vez reunidos aqui em nome de Deus, em nome de Jesus. Vamos nos imaginando no salão da nossa querida casa de Fabiano e vamos todos juntos em comunhão de pensamentos e sentimentos, elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, com muita gratidão nos nossos corações, procurando estar realmente em comunhão de pensamentos e sentimentos. Vamos vibrando nesses instantes pela companheira Aileen, que estaria fazendo esse trabalho, para que ela se recupere em breve, na certeza de que está amparada, assistida pelos amigos, os benfeitores, os médicos, a espiritualidade amorosa. E ela receba todo o nosso carinho e toda a nossa vibração também, para que ela em breve esteja bem e atuante, de volta à família, reintegrada às suas atividades. Bom, então começando aqui o nosso estudo de hoje, né? A gente aqui mais uma vez substituindo a companheira que não pôde estar conosco, mas que em breve certamente, né, que Jesus ampare e proteja para que ela esteja. Enquanto isso a gente vai fazendo aqui o que a gente pode, né? Nós trazemos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, a gente vai ler algumas passagens aqui evangélicas e depois a gente vai fazer a complementação aqui com uma leitura. Então, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, perdoai para que Deus vos perdoe. Aí aqui, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Tá? Em Mateus capítulo 5. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Também Mateus capítulo 6. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás a teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus capítulo 18 e os versículos aqui. Bom, essas partes evangélicas são clássicas, né? Elas são uma daquelas passagens que quase que todo mundo, é quase que unanimidade, ou pelo menos muita gente tem elas até meio que de cor, sobretudo essa aqui do Pedro, né? Todo mundo conhece essa passagem, muitos repetem, falam, mas, no entanto, é uma das coisas mais difíceis do progresso humano, é a lição do perdão. Engraçado, a gente consegue decorar, né? Então veja que como espíritos eternos, ao longo dos séculos, a gente já ouve tanto isso daqui que a gente já decorou, já tem uma facilidade tremenda de falar, né? Disse Pedro, né? Quantas vezes deveria, né? A gente está sempre repetindo isso. Sabe dessa passagem, sabe em que lugar que está, mas na prática a gente não consegue fazer isso ainda, né? É uma vitória muito grande sobre nós mesmos, essa é que é a verdade. A gente realmente precisa se imbuir de propósito muito firme, se armar, né? Armar não é bem a palavra, mas assim, se fortalecer de virtudes ali, né? Tipo paciência, pelo menos se a gente não conseguir desenvolvendo essas virtudes de paciência, de resignação, né, de não revidar alguma coisa que foi feito, de não dar o troco de qualquer situação ali que a gente saiba que foi com o intuito de nos atingir, né, engolir sapo, como
comumente a gente fala, é a arte de engolir sapo. Mas engolir sapo e digerir, não engolir o sapo e ficar com ele entalado na garganta, passando até mal e tendo problema de saúde, né? Não é isso. Quando a gente se propõe a tentar ser um ser humano melhor, é difícil, né? É por isso que é a porta estreita, porque a nossa condição espiritual ainda é muito inferior, né? Então tem coisas que a gente realmente não consegue se a gente não cultivar o hábito de se colocar com humildade através da fé. Humildade, né? Pedindo mesmo. E outra coisa, a lupa que a gente tem que ter em cima de nós, né? Olhar para dentro de nós e enxergar essas dificuldades que a gente tem, mesmo passando vergonha, mas é melhor a gente admitir para os outros, pra gente, do que para os outros, né? Admitir para a gente mesmo que nós ainda somos orgulhosos, que a gente ainda traz uma série de dificuldades e que sozinhos a gente não tem conseguido consertar, digamos assim, e com humildade pedir os recursos necessários, o amparo, a proteção a Deus. E certamente aquela dose a mais, né, aquela dosezinha de paciência a mais, na hora certa ela vem e tudo mais, porque a gente está predisposto, né? Então, é só assim, né, desenvolvendo essas pequenas não, né, essas outras virtudes, né, de paciência, de resignação, de aceitação, mas não é aquela aceitação passiva, né? É uma aceitação pacífica, é diferente, né? A aceitação passiva, às vezes você acha até que merece ser tratado daquele jeito, né? Enfim, né? Às vezes tem a ver ali até com processos de se sentir muito culpado de alguma coisa e tudo mais. Não é isso, é pacífica no sentido de não se revidar, de entregar a Deus, pedindo que nos dê força, paciência e serenidade para que aquilo não nos abale tanto e que a gente esqueça rápido. Então, quando a gente vai fazendo esses pequenos exercícios com as pequenas coisas do dia a dia, que a gente acha que os inimigos vão fazer, mas quem são os inimigos? Né? A gente não está na Idade Média que o inimigo é declarado. Os inimigos são as pessoas que a gente convive e que a gente até chama de amigos, né? Família, enfim. Então, é nessa convivência no dia a dia com essas pessoas que a gente vai exercitando tudo isso, né? Até que a gente, de fato, um dia não fique só repetindo essas palavras como a gente faz hoje, mas que a gente de fato vivencia elas, né? Essas palavras referentes ao perdão. Às vezes complicado também porque a gente às vezes está junto com a pessoa, e até tem uma outra passagem aqui, ó, reconcilia-te com teu adversário, conserta-te sem demora com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue a seu ministro e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último centil. Então, muitas vezes a gente traz essas animosidades com pessoas que nunca fizeram nada pra gente, ou pelo menos que a gente tenha recordado, que a gente, né? E a gente não consegue entender de onde que vem. Então, muitas vezes, existem aí inimizades, animosidades do passado. Coisa mais comum que tem, de outras existências, né? E que se a gente não trabalha, vai alimentando, chega nessa existência, continua com essas picuinhas, não consegue se reconciliar, né? Então, reconciliar enquanto está a caminho, significa reconciliar, né? Procurar fazer o maior número de amigos que a gente... Amigos no sentido, não como a gente fala, é meu amigo, né? A gente coloca lá, adiciona na nossa lista do Facebook ou do WhatsApp, e chama de amigo. Não é isso. Mas é conquistar simpatias, é transformar animosidades em simpatias enquanto estamos encarnados, enquanto essa pessoa, quando tivermos a oportunidade, toda oportunidade que tivermos de cruzar com essas pessoas. Né? É assim que a gente tem que se colocar. O candidato a cristão, né? Porque nós ainda não somos verdadeiros cristãos, nós somos candidatos, digamos assim, né? Temos aí uma vontade, uns mais, outros menos, porque essa vontade também a gente vai compreender conforme seja o tamanho do esforço de cada um em se melhorar, né? E
E aí nós fazendo isso daí, né, tentando nos reconciliar, é que a gente vai estar realmente no caminho certo de entender o que significa o perdão. E aí a gente vai parar de ficar repetindo essa passagem assim, igual papagaio, sabe? E vamos de fato falar menos e agir mais, né? E para não me estender muito, eu vou fazer uma leitura agora deste livro maravilhoso, No Roteiro de Jesus, né, de Chico Xavier. Eu percebo que a nossa companheira querida Aileen, ela gosta de trazer coisas do Irmão X, né, do Humberto de Campos. Então eu trouxe, né, pensando nisso, eu trouxe essa leitura desse livro, que foi psicografado por Chico Xavier, através pelo espírito de Humberto de Campos, né, o Irmão X. Então, o texto é assim, vejam. A conduta cristã. Ibrahim ben Azor, o cameleiro, entrou na residência acanhada de Simão, né, Simão Pedro, que era onde Jesus ficava bastante, e à frente do Cristo, que o fitava de olhos translúcidos, pediu instruções da Boa Nova. Ao que Jesus respondeu com a doçura habitual, tecendo considerações preciosas e simples em torno do reino de Deus no coração dos homens. Mestre, perguntou Ibrahim, desejando conhecer as normas evangélicas. Na hipótese de aceitar a nova revelação, então ele estava sondando, porque talvez ele estava interessado em aceitar ali ser um cristão, né? Ele estava verificando se convinha, né, ou não. Vamos lá. E aí ele pergunta: na hipótese de aceitar a nova revelação, como me comportarei perante as criaturas de má fé? E Jesus responde: perdoarás e trabalharás sempre, fazendo quanto possível para que se coloquem no nível da tua compreensão, desculpando-as e amparando-as infinitamente. E ele pergunta ainda, né, o rapaz aqui, o Ibrahim: e se me cercarem todos os dias? Jesus responde: continuarás perdoando e trabalhando a benefício deles. Mestre, invocou Ibrahim admirado, a calúnia é um braseiro a requeimar-nos o coração. Admitamos que tais pessoas me vergastem com frases cruéis e apontamentos injustos. Como proceder quando me enlamearem o caminho, atirando-me flechas incendiadas? Jesus responde: perdoarás e trabalharás sem descanso, possibilitando a renovação do pensamento que a teu respeito fazem. E o rapaz continua: e se me ferirem, se a violência sujeitar-me à poeira e a traição golpear-me pelas costas, se meu sangue correr em louvor da perversidade? E Jesus responde: perdoarás e trabalharás, curando as próprias chagas, com a disposição de servir, invariavelmente, na certeza de que as leis do justo juiz se cumprirão sem prejuízo de um ceitil. E o Ibrahim pergunta ainda: Senhor, clamou o consulente desapontado. Ele já estava desapontado aqui, né? E se a pesada mão dos ignorantes ameaçar minha casa, se a maldade perseguir minha família, dilacerando os meus nos interesses mais caros? Jesus responde: perdoarás e trabalharás, a fim de que a normalidade se reajuste sem ódio, compreendendo que há milhões de seres na terra fustigados por aflições maiores que a tua, cabendo-nos a obrigação de auxiliar não somente os que se fazem detentores do nosso bem-querer, mas também a todos os irmãos em humanidade que o Pai nos recomenda amar e ajudar incessantemente. Ibrahim, assombrado, indagou de novo: Senhor, se me prenderem por homicida e ladrão, sem que eu tenha culpa? E se me prenderem por homicida e ladrão sem que eu tenha culpa? Nossa, logo para quem ele vai perguntar isso, né? Perdoarás e trabalharás, agindo sempre segundo as sugestões do bem, convencido de que o homem pode encarcerar o corpo,
mas nunca algemará a ideia pura, nobre e livre, né? O espírito, né? Mestre, prosseguiu o cameleiro intrigado. E se me prostarem no leito, se me crivarem de úlceras, impossibilitando-me qualquer ação, como trabalhar de braços imobilizados, quando nos resta apenas o direito de chorar? Perdoarás e trabalharás com o sorriso da paciência fiel, cultivando a oração e o entendimento no espírito edificado, confiando na proteção do Pai Celestial, que envia socorro e alimento aos próprios vermes anônimos do mundo. Mestre, e se por fim me matarem? Se depois de todos os sacrifícios aparecer a morte por estrada inevitável? E Jesus responde a ele: demandarás o túmulo, perdoando e trabalhando na ação gloriosa em benefício de todos, conservando a paz sublime da consciência. Entre estupefato e aflito, Ibrahim voltou a indagar depois de alguns instantes: Senhor, e se eu conseguir tolerar os ignorantes e os maus, ajudando-os e recebendo-lhes os insultos como benefícios, oferecendo a luz pela sombra e o bem pelo mal, se encarar com serenidade os golpes arremessados contra os meus, se receber feridas e sarcasmos sem reclamação, e se aceitar a própria morte, ou seja, se ele fizer tudo aquilo que Jesus recomendou que ele fizesse, guardando sincera compaixão por meus algozes, que lugar destacado me caberá diante da grandeza divina? Que título honroso exibirei? Jesus, sem alterar-se, considerou: depois de todos os nossos deveres integralmente cumpridos, não passamos de meros servidores à face do Pai, a quem pertence o universo, desde o grão de areia até as estrelas cintilantes, né? A grandeza de Deus é tanta, né, que o próprio Cristo, com toda a sua grandeza, entende dessa maneira. Imagine, né? Olha como somos orgulhosos. Bom, e aí continuando a leitura. Ibrahim, conturbado, né, mexeu muito com ele tudo aquilo, levantou-se, chamou o dono da casa e perguntou a Pedro se aquele homem era realmente o Messias. E quando o pescador de Cafarnaum confirmou a identidade do mestre, o cameleiro carrancudo, qual se houvesse recebido grave ofensa, avançou para fora e seguiu para diante sem dizer adeus. Né? E sabe-se lá quantos séculos, né? Sabe-se lá se já conseguiu entender o que Cristo falou, às vezes está peregrinando até hoje, sem entender tudo que Cristo falou com a maior simplicidade, que da mesma maneira como a gente entendeu, né? A gente leu aqui, entendeu, e que da mesma maneira como a passagem evangélica lá que a gente até repete, né? Porque acha que entendeu, do perdoarás não 7 vezes, mas 70 vezes 7, nós ainda não de fato aprendemos, nós também ainda não aprendemos. Mas a receita está aqui, né? Simples, fácil, todo mundo consegue entender, né? Tão simples, mas tão difícil para nós ainda. Então, o pedido assim sincero é que Deus, na sua infinita misericórdia, olhe para cada um de nós, vermes que somos, até como coloca aqui, né? A gente é tão pequeno, como vê, não no sentido pejorativo, mas no sentido do nosso tamanho mesmo, da nossa condição moral. Ainda somos vermes pequenos, muito pequenos, né? Deus, nosso Pai misericordioso, que conhece todas as nossas fraquezas, e a gente que se acha tão o máximo, que Ele nos ajude a de verdade, no dia a dia, em cada injúria que a gente sofre, em cada decepção, em cada situação difícil, né? Não nos deixar abater,
não guardar o rancor, não cultivar o mau pensamento e ter sempre o nosso foco é caminhar para Deus, sabe? E que nada nos tire disso. Menos ainda achar que a nossa ideia, que às vezes a gente acha que a nossa ideia, até a nossa ideia, a nossa colocação filosófica, religiosa, né? A gente tem, né, tem a mania de achar que porque eu tenho uma visão de religião ou de filosofia, então eu tô à frente e tem que ser, eu tenho que estar colocando. Não, isso é para nós, não é para outro. Eu não posso impor nada para ninguém. Eu não posso impor as minhas ideias. Então que o foco seja, né? O nosso foco seja Deus e que a gente se faça pequeno, né? Para poder reconhecer aonde que a gente falha, pedindo auxílio e amparo mesmo. Cada vez que essas injúrias, essas coisas, essas situações da vida nos afetam e afetam mesmo, que a gente não perca a serenidade, que a gente não perca o foco, né? O nosso foco é caminhar para Deus e que nada, nenhum desses entraves, nenhum desses sejam inimigos ali declarados de hoje, do passado, essas pedras, né, de tropeço aí no nosso caminho e tudo mais, que isso não nos tire do nosso foco, que a gente entregue tudo nas mãos de Deus, todos nas mãos de Deus e que a gente siga em frente, para que a gente não se perturbe, né? E que sejamos sempre pacíficos, né? Ou seja, vamos aceitar as injúrias, mas não aceitar achando que a gente merece e tal, né? E se colocando como vítima e coitado, não é isso. Esse é o passivo, é pacífico, é aceitar, entendendo que alguma razão tem para aqueles golpes, né? E não se revoltar contra eles e aceitar, entregar nas mãos de Deus e seguir em frente. É isso que o candidato a cristão deve estar tentando fazer, eu acredito, né? Então, agora nós vamos para outra parte com a nossa querida companheira Silvia Belotto. E fiquem todos com Deus e até uma próxima oportunidade. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos ver alguns trechos do livro O Espiritismo na sua mais simples expressão. Ele foi editado por Kardec, publicado por Kardec em 1862. Trata-se de um resumo histórico da doutrina e das principais questões doutrinárias. Eu vou mais ler o que ele escreveu do que comentar. Título: Histórico do Espiritismo. Histórico do Espiritismo. Por volta de 1848, a atenção foi chamada nos Estados Unidos da América sobre diversos fenômenos estranhos, consistentes em ruídos, pancadas e movimento de objetos sem causa conhecida. Esses fenômenos frequentemente ocorriam espontaneamente, com uma intensidade e uma persistência singulares, mas notou-se também que eles se produziam mais particularmente sob influência de certas pessoas que se designou sob o nome de médiuns e que podiam, de alguma sorte, provocá-los à vontade, o que permite repetir as experiências. Serviu-se, sobretudo para isso, de mesas. Não que esse objeto seja mais favorável do que um outro, mas unicamente porque é o móvel mais cômodo
e que se senta mais facilmente e mais naturalmente ao redor de uma mesa que ao redor de qualquer outro móvel. Obteve-se dessa maneira a rotação da mesa, depois movimentos em todos os sentidos, sobressaltos, tombamentos, erguimentos, pancadas com violência e etc. É o fenômeno que foi designado no princípio sob o nome de mesas girantes ou danças das mesas. Até aí, o fenômeno podia perfeitamente se explicar por uma corrente elétrica ou magnética ou pela ação de um fluido desconhecido. E essa foi mesmo a opinião que se formou a respeito, mas não tardou a se reconhecer nesses fenômenos efeitos inteligentes. Assim, o movimento obedecia à vontade. A mesa se dirigia à direita ou à esquerda para uma pessoa designada e se dirigia ao comando sobre um ou dois pés, batendo o número de pancadas pedidas, batia o compasso e etc. Desde então ficou evidente que a causa não era puramente física. E segundo esse axioma, que se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Concluiu-se que a causa desse fenômeno deveria ser uma inteligência. Qual era a natureza dessa inteligência? Aí estava a questão. O primeiro pensamento foi que isso poderia ser um reflexo da inteligência do médium ou dos assistentes. Mas as experiências logo mostrou-lhe a impossibilidade, porque obtinham-se coisas completamente fora do pensamento e dos conhecimentos das pessoas presentes, e mesmo em contradição com suas ideias, sua vontade e seu desejo. Ele não podia, pois, pertencer senão a um ser invisível. O meio para disso se assegurar era muito simples. Tratava-se de entrar em conversação, o que se fez por meio de um número de golpes convencionados, significando sim ou não, ou designando as letras do alfabeto, e se teve dessa maneira respostas às mais diversas perguntas que se lhe dirigia. É o fenômeno que foi designado sob o nome de mesas falantes. Todos os seres que se comunicaram desse modo, interrogados sobre a sua natureza, declararam ser espíritos e pertencerem a um mundo invisível, tendo os mesmos efeitos se produzindo num grande número de localidades por intermédio de pessoas diferentes e sendo, aliás, observado por homens muito sérios e muito esclarecidos, não era possível que se fosse o joguete de uma ilusão. Da América, esse fenômeno passou para a França e ao resto da Europa, onde, durante alguns anos, as mesas girantes e falantes foram a moda e se tornaram o divertimento dos salões. Depois, quando delas se usou bastante, foram deixadas de lado para passar a uma outra distração. O fenômeno não tardou a se apresentar sob um novo aspecto que fê-lo sair do domínio da simples curiosidade. Os limites desse resumo não nos permitindo segui-lo em todas as suas fases, passamos sem outra transição ao que oferece de mais característico, ao que, sobretudo, fixou a atenção de pessoas sérias. Agora, comentando um pouco, Kardec escreve que muitos foram os contraditores dos fenômenos. Escreve que os críticos não levavam em consideração a honorabilidade e o desinteresse daqueles que participavam das experiências e diziam que era um jogo, uma enganação. Outros, que acreditavam apenas nesta vida, achavam um absurdo a existência dos espíritos e chamavam de loucos aqueles que levavam a sério e faziam zombarias. Outros atribuíam os fenômenos à influência do diabo e procuravam atemorizar os tímidos. Mas,
Como muitos já naquele tempo de Kardec não acreditavam no diabo, queriam aproveitar as experiências para ver o que o diabo, era de fato. Portanto, para algumas pessoas, a ideia de demônio foi um estimulante a continuar nas pesquisas. Agora vou continuar a leitura de Kardec. Os outros críticos não tiveram maior sucesso porque os fatos constatados aos raciocínios categóricos não puderam opor senão denegações. Lede o que publicaram. Por toda parte encontrareis a prova da ignorância e da falta de observação séria dos fatos, e em nenhuma parte uma demonstração peremptória de sua impossibilidade. Toda a sua argumentação assim se resume: eu não creio, portanto isso não existe. Todos os que creem são loucos. Só nós temos o privilégio da razão e do bom senso. Isso era o que muitos diziam. O número de adeptos feitos pela crítica séria ou bufa é incalculável, porque, por toda parte, não se encontram senão opiniões pessoais vazias de provas contrárias. As comunicações por pancadas eram lentas e incompletas. Reconheceu-se que, adaptando-se um lápis a um objeto móvel, cesta, prancheta ou outro, sobre o qual colocavam-se os dedos, esse objeto se punha em movimento e traçava caracteres. Mais tarde, reconheceu-se que esses objetos não eram senão acessórios, os quais se podia dispensar. A experiência demonstrou que o espírito, agindo sobre um corpo inerte para dirigi-lo à vontade, poderia agir do mesmo modo sobre o braço ou a mão, a fim de conduzir o lápis. Teve-se então os médiuns inscreventes, quer dizer, pessoas escrevendo de modo involuntário sob o impulso de espíritos, dos quais se achavam assim os instrumentos e os intérpretes. Desde esse momento, as comunicações não tiveram mais limites, e a troca de pensamentos pode ser feita com tanta rapidez e desenvolvimento quanto entre os vivos. Era um vasto campo aberto à exploração, a descoberta de um mundo novo, o mundo dos invisíveis, como o microscópio descobrir o mundo dos infinitamente pequenos. Continuando com a leitura. Que são esses espíritos? Que papel desempenham no universo? Com qual objetivo se comunicaram aos mortais? Tais são as primeiras perguntas que se tratava de resolver. Soube-se logo por eles mesmos que não são seres à parte na criação, mas as próprias almas daqueles que viveram na Terra ou em outros mundos. Que essas almas, depois de se despojarem de seu envoltório corporal, povoam e percorrem o espaço. Não mais foi permitido disso duvidar quando se reconheceu entre eles seus parentes e seus amigos, com os quais puderam se entreter, quando estes vieram dar a prova de sua existência, demonstrar que não há de morto senão o corpo, que sua alma ou espírito vive sempre, que estão ali perto de nós, vendo-nos e observando-nos como quando vivos, cercando com sua solicitude aqueles que amaram e dos quais a lembrança para eles é uma doce satisfação. Faz-se geralmente dos espíritos uma ideia completamente falsa. Eles não são, senão como muitos os figuram, seres abstratos, vagos, indefinidos, nem qualquer coisa como um clarão ou uma centelha. São, ao contrário, seres muito reais, sendo sua individualidade e uma forma determinada. Pode-se deles fazer uma ideia aproximada pela seguinte explicação. Há no homem três coisas essenciais. Primeiro, a alma ou espírito, princípio inteligente em que residem o pensamento, a vontade e o senso moral. Segundo, o corpo,
envoltório material, pesado e grosseiro, que coloca o espírito em relação com o mundo exterior. Terceiro, o perispírito, envoltório fluídico, leve, servindo de laço e de intermediário entre o espírito e o corpo. Quando o envoltório exterior está usado e não pode mais funcionar, ele cai e o espírito dele se despoja como o fruto de sua casca, a árvore de sua crosta. Em uma palavra, como se tira uma velha roupa fora de seu uso, é o que se chama a morte. Agora comentando, vemos aqui como evoluiu o contato com os espíritos. No início não se sabia quem produzia os barulhos, como eles eram produzidos e como ou quem podia escrever através das mesas girantes. No decorrer do tempo, porém, descobriu-se que quem escrevia eram os espíritos, almas daqueles que já viveram entre nós com um corpo como temos hoje. E eles nos contam que o que morre é o corpo, mas a alma continua a existir, continua a viver no plano espiritual com sua identidade. Eles nos visitam e podem se comunicar conosco diretamente através do pensamento ou através da escrita ou da fala através de médiuns. E ficamos sabendo que além do corpo de carne que temos quando encarnados, temos também um corpo espiritual que foi denominado de perispírito e a nossa essência é o espírito. O perispírito é um corpo mais sutil com o qual os espíritos se reconhecem no plano espiritual e podem se condensarem e aparecerem para os encarnados na forma vaporosa ou mesmo sensível ao toque. Com a morte, perdemos o corpo. Este morre, mas o espírito continua vivo. Enquanto encarnado, o espírito não consegue manifestar todas as suas qualidades, potencialidades, pois o corpo de carne dificulta. Com a morte, ele deixa o corpo, mas continua com o perispírito, que é um corpo vaporoso, etéreo, imponderável para nós, mas mantém a forma humana. Através das comunicações, fica-se sabendo que é através do perispírito que os espíritos agem sobre a matéria inerte e produzem os fenômenos como ruídos, movimentos de objetos, a escrita, através de ruídos como o de uma batida na porta, por exemplo, mostram-se presentes no local, outros podem produzir barulhos como de louça se quebrando, etc. Foi com os golpes e movimentos que fizeram suas primeiras comunicações, até que se verificou que o espírito poderia usar da mão do médium para escrever. É um meio mais rápido de comunicação, e através desse meio se obteve todo um conhecimento. Através das mãos dos médiuns, ele pôde não só escrever, mas também traçar desenhos, escrever músicas, executar um trecho de um instrumento musical. Os espíritos também podem se manifestar pela visão, pela audição. Aqueles que ouvem são chamados de médiuns audientes, e aqueles que podem ver os espíritos são os médiuns videntes. Os espíritos, quando se tornam visíveis, aparecem numa forma de vapor, geralmente, outras vezes ficam tão aparentemente materializados que podem nos fazer crer que são encarnados. E neste caso, só se percebe que é um espírito quando ele desaparece subitamente. Poucas são as pessoas que podem ter visão permanente dos espíritos. Porém, aparições individuais são bem mais frequentes, principalmente quando querem nos avisar sobre o momento da morte. É uma forma de comunicar ao parente ou amigo e com isso mostra que continua a viver. Isto é muito comum acontecer em sonhos, mas podem aparecer rapidamente no estado de vigília. Antes se via esses fatos como sobrenaturais e era atribuído a algo ruim, e hoje os incrédulos dizem que é imaginação. Mas, através da ciência espírita,
sabemos como os fenômenos se produzem e não saem da ordem dos fenômenos naturais. Muitos pensam que pelo fato de serem espíritos sabem tudo e entendem de tudo, mas as experiências realizadas por Kardec, analisando as comunicações e fatos nela relatados, se verifica aquelas que trazem mensagens sublimes e que representam bondade e benevolência, mas há também as levianas, vulgares, grosseiras e que mostram perversidade. E um espírito bom não pode escrever algo ruim, porque não está na natureza dele. É que os espíritos, quando desencarnam, continuam sendo como eram aqui. Há no plano espiritual espíritos nas mais diferentes condições intelectuais e morais. Há aqueles que são felizes, outros são infelizes, e há aqueles que apresentam tormentos horríveis, conforme tenham vivido aqui, e tenham empregado bem ou mal, tenha sido útil ou não na vida aqui na Terra. E comunicando-se com eles, pode-se ter uma ideia bastante precisa do mundo espiritual. Kardec, reunindo todas as mensagens recebidas e ordenadas com cuidado, constituiu toda uma ciência, toda uma doutrina moral e filosófica sob o nome de Espiritismo. Agora vou ler mais um trecho escrito por Kardec. Essa doutrina se acha exposta de maneira completa em O Livro dos Espíritos, para a parte filosófica, e o Livro dos Médiuns é para a parte experimental, a parte prática e experimental da doutrina, e em O Evangelho segundo o Espiritismo para a parte moral. Pode-se julgar, pela análise que damos adiante dessas obras, da variedade, da extensão e da importância das matérias que elas abarcam. Assim como se viu, o Espiritismo teve seu ponto de partida no fenômeno vulgar das mesas girantes. Mas como esses fatos falam mais aos olhos que a inteligência, que despertam mais curiosidade que sentimento, a curiosidade satisfeita se tem tanto menos interesse neles quanto não se os compreenda. Não ocorreu o mesmo quando a teoria veio explicar-lhes a causa. Quando, sobretudo, viu-se que dessas mesas girantes, com as quais se divertiu por um instante, saiu toda uma doutrina moral falando à alma, dissipando as angústias da dúvida, satisfazendo todas as aspirações, deixando no vago por um ensinamento incompleto sobre tudo, sobre o futuro da humanidade. As pessoas sérias acolheram a nova doutrina como um benefício e, desde então, longe de declinar, ela cresce com uma rapidez incrível. No espaço de alguns anos, ela reuniu em todos os países do mundo e, sobretudo, entre as pessoas esclarecidas, inumeráveis partidários que aumentam todos os dias numa proporção extraordinária, de tal sorte que hoje pode-se dizer que o Espiritismo conquistou o direito de cidadania e está assentado sobre bases que desafiam os esforços de seus adversários, mais ou menos interessados em combatê-lo. E a prova disso é que os ataques e críticas não afrouxaram sua marcha um só instante. Este é um fato adquirido pela experiência e do qual os opositores jamais puderam dar razão. Os espíritas dizem, muito simplesmente, que se ele se propaga apesar da crítica, é que se o acha bom e que se prefere seu raciocínio aos dos contraditores. Kardec, então, continuando, comenta que o Espiritismo não é uma descoberta moderna, pois há traços desses conhecimentos em todos os povos, só que muitas vezes foram observados de maneira incompleta e mal interpretados, segundo ideias supersticiosas. Vou ler o último trecho.
Com efeito, o Espiritismo está fundado sob a existência de espíritos, mas os espíritos, não sendo outros que as almas dos homens, desde que há homens há espíritos. O Espiritismo não os descobriu nem os inventou. Se as almas ou espíritos podem se manifestar aos vivos, é porque isso está na natureza, e desde então deveram fazê-lo de todos os tempos. Também de todos os tempos e por toda parte encontram-se as provas destas manifestações, que são muitas, sobretudo nos relatos bíblicos. Então, vemos por esses relatos, como se a história do Espiritismo, como se chegou a todas essas conclusões sobre a vida eterna. Somos seres que vamos existir para sempre, somos filhos de Deus e existem as encarnações e em cada uma delas nós avançamos um pouco mais no progresso espiritual. Assim vamos encerrar o nosso estudo de hoje com a oração que Jesus nos ensinou, pedindo por todos que sofrem no plano espiritual e entre os encarnados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus.